Wow. Ooh, it'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 2/10 of a second to go. Stats. Olá, Nação Pelicana, estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. E hoje, no episódio 38, vocês nem sabem o que está acontecendo. Claro que vocês sabem, né? A gente está liderando a Conferência Oeste. Que quando a gente começou lá no episódio 1, se você está chegando agora, se você quiser maratonar, você vai ver quando a gente iniciou lá no episódio 1, a gente imaginava que um dia a gente chegaria nesse ponto. E esse dia finalmente chegou, né? Então, nesse episódio, nós vamos falar de como que a gente chegou até aqui, né? Quais são os nossos destaques, falar como o Zion está destruindo a liga, e o que esperar dos próximos jogos. Para isso, né, infelizmente, o DM do Pelicans deixou afastado novamente nosso Ivan, agora por motivos psicológicos, né? Como ele cobre também o Saints, e o Saints só está dando decepção esse ano, né? Ele foi afastado aí para tratar aí dessas situações aí que tem perturbado a vida dele. Mas o nosso querido Rafa Politi está aqui com a gente. Então, Rafa, o que tu acha aí? Cara, essa situação do Ivan, bicho, está parecendo aí o do Brandon Ingram, né? Que o cara machuca o dedinho e fica parado aí por um mês. Né? O que tu acha disso? Fala, Gilson. Fala, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso podcast, o Let's Dance. O Ivan, cara, a última vez que eu falei com ele, ele tava um pouco afetado mesmo, ele parou de usar metro, sentiu, ele só fala em termos de jarda agora. É tudo uma jarda, ele tá meio traumatizado com uma jarda. Então eu não sei o que aconteceu muito bem aí com ele aí, provavelmente tem a ver com first down aí, alguma coisa aí que pode ter acontecido ou não no jogo do Saints, mas ele tá meio debilitado aí, né? E quem diria, realmente você puxou ali literalmente do fundo do baú, que um dia a gente imaginou que estaria liderando a Conferência Oeste e a gente, de fato, não vou nem falar de alguma maneira, porque a gente sabe muito bem de que maneira que foi. O Gilson já vai dar um recap aí, uma resumida de tudo que a gente fez para chegar nessa primeira posição, né? Então, sensacional estar fazendo esse podcast aqui, a gente está com gosto de fazer mesmo, né? E só lembrando também, né, que você pode dar risada de todo mundo que está abaixo do Pelicans no Fumble na Net também. Tem podcast de outros times, tem de NFL também ali, para vocês, quem não viu o que aconteceu aí, o que está afligindo o nosso querido Ivan aí, pode ver lá o que aconteceu com o Pelicans, não, pelo amor de Deus, né? Com o Saints também, bastante conteúdo legal lá, tem o nosso podcast também, tem os anteriores, se você quiser relembrar, dar risada das minhas previsões um pouquinho pessimistas, mas talvez realistas. Então tá tudo lá no Fumble na Net, chega lá mais no site, lá, dá uma conferida que tá bem legal. É isso aí, Rafa. Nem preciso mais perguntar, você já tá no automático isso aí, tá parecendo o Trey Murphy chutando de 3 pontos. Então, é só para complementar, né? Então, além do nosso querido Fumble na Net, onde você vai encontrar o nosso conteúdo, né? E também nos principais agregadores. Também, né? Você pode encontrar os nossos episódios lá no nosso amigo Joanilson, lá do Pelicanos do Brasil. Então, você não tem desculpa aí para não querer saber como que o Pelicano chegou na liderança, né? Então isso aí não tem nem como dizer que não sabe, né? E também não tem como dizer que também tá surpreso, porque é surpreso só para quem realmente não acompanha, né? Então quem tá aqui, né, quem acompanha a gente sabe tudo o que acontece, né, até a gente chegar nesse ponto. Tá bom, gente? Então vamos para nossa pauta? Pessoal, né, no último episódio nós prometemos que a gente ia gravar depois dos próximos 6 jogos, né?
mas aconteceu aí que por várias situações aí, principalmente por causa da Copa do Mundo, né? Vamos jogar culpa na Copa do Mundo. A gente acabou aí por todas essas comemorações, né? O Rafa vai falar aí onde que ele estava assistindo os jogos aí acabou sendo confundido aí com argentino e tudo mais, né? Mas faz parte, né, da vida. Então a gente está gravando aqui depois de 8 jogos, né? Então, assim, perdemos 2 jogos aí do que a gente tinha planejado, mas a gente está aqui de volta, né? Então, gente, nesses últimos 8 jogos, né, foram 7 vitórias, sendo as últimas 5, né, nesses últimos 5 jogos. Então, assim, a gente está nesse momento que a gente está gravando, antes do primeiro jogo contra o Suns, a gente está com a maior sequência positiva da liga, com 5 vitórias. Então, né, só para recapitular aqui, né, então nesse período, né, a gente só teve uma derrota para os nossos fregueses, né, Memphis Grizzlies. No restante foram vitórias, né? Primeiro jogo aqui a gente, depois do Boston, né, que a gente perdeu, a gente jogou contra o Warriors. Nesse jogo contra o Warriors, né, a gente imaginou aqui que a gente pudesse ter uma certa dificuldade, mas eles acabaram poupando os titulares deles. Então a gente jogou contra o banco, né, do Warriors. Então foi um jogo aí relativamente tranquilo, né, com o Ingram fazendo 34 pontos, pegando 6 rebotes e 3 assistências. Nesse o Zion ainda estava engrenando ainda, né, jogou 23 minutos e fez só 9 pontos, né. E assim, de demais, realmente foi um jogo bem tranquilo, né, a gente tinha imaginado aí que seria algo mais complicado para a gente, né? Na sequência, jogamos contra o Spurs, né? O Spurs aí nessa briga aí pela primeira colocação, né? Primeira colocação no tanque, né? Só para deixar bem claro, né? Para ter mais chances aí no próximo draft. Então, nesse jogo aí, foi também um jogo relativamente tranquilo, né? Ganhamos bem o primeiro quarto e os demais aí foram basicamente aí fazer uma administração. Só no terceiro e quarto aí que o Spurs ainda chegou aí a complicar um pouco a nossa vida. Mas aqui, né, foi quando a gente já começou a ver o nosso querido Zion controlando mais as jogadas, né, terminando com 32 pontos e 11 rebotes, né, tem até algumas jogadas lá que você via que o Spurs tentava fazer a zona, tentava fechar a entrada do garrafão, mas mesmo assim não tinha muito o que fazer, né, o nosso querido Keita Bates-Diop, né, tentando agarrar o Zion de alguma forma, puxar a camisa, mas mesmo assim não foi o suficiente, né? Então realmente foi também uma vitória tranquila. No próximo jogo, né, que jogando já em Memphis, né, realmente a gente imaginou que a gente pudesse ter uma facilidade, né, mas um jogo mais equilibrado. Mas o que aconteceu, né? O time aí do Memphis aí já começou com bastante calibrado aí nos arremessos, né? Fazendo 44-25 no primeiro quarto. Então depois a gente ainda tentou recuperar aí no terceiro quarto, mas no final realmente não era o nosso dia, né? E infelizmente, né, nesse jogo aí, o Brandon Ingram acabou se machucando, né, numa jogada aí com o Dillon Brooks, né, acabou machucando o dedão aí do pé. Então ele só jogou 18 minutos, né, fazendo só 8 pontos. Também aqui nesse jogo aqui o time realmente não rendeu, né, o Zion terminou com 14 pontos e o cestinha do time foi o Trey, né, que não conseguiu deixar a gente um pouco mais no jogo. Mas infelizmente aí a gente não conseguiu, né, passar do Memphis, né? Depois disso nós tivemos aí um jogo com o Thunder, né? Esse também a gente achou que fosse um jogo mais tranquilo, né? Mas é aquilo ali, né? Parece que quando o time joga contra os times que estão mais embaixo na tabela, eles perdem um pouco da concentração, né? E acabam não indo bem, né? Então nesse jogo, né, foi depois do primeiro quarto que
O time ganhou por 34-26, né? Os demais aí foram muito equilibrados, né? Tendo o Thunder no último quarto aí a possibilidade de levar para prorrogação ou até ganhar realmente, né? Que o Shai Gilgeous-Alexander, famoso primo do Nikhil, né? Ele jogou bastante aqui, terminando a partida com 31 pontos e 6 rebotes. Porém, quando ele estava sendo marcado pelo nosso querido Herb Jones, né? Então ele arremessou 9 bolas e só acertou 2. E além disso, ainda levou 3 tocos, né? Roubadas de bola e tudo mais. Então o Herb, né, até que praticamente decidiu o jogo, né? Nessas últimas posses aí com o Shai. E para garantir o jogo, ainda fez uma trick play aí com o nosso Pokusevski, né? Um dos caras aí que o Rafa queria, né, que fosse draftado pela gente, que jogou a bola nas costas do Poku e, no caso, ainda conseguiu a falta, né? E matou os 2 lances livres que garantiram a nossa vitória. Aqui, né, a gente já começou também a ter o Zion controlando mais o jogo, né? Terminando com 23 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, né? Chegando na melhor marca dele na carreira, né? Com 8 assistências. Então foi um jogo aí que ele foi extremamente dominante, né? E aqui também a gente já estava sem o CJ McCollum, né? Que estava com Covid, né? Então ele acabou aí não podendo jogar, né? Na verdade, ele já estava aí bem antes, né? Desde do jogo contra o Spurs, né? Que ele já estava afastado aí pela Covid, né? Nos protocolos. Depois, né? Foi um jogo aqui que a gente pegou contra o Toronto, que a gente imaginou que o Toronto fosse fazer um jogo bem complicado com a gente. Até porque o Nick Nurse é um cara que é extremamente inteligente e monta estratégias aí que acabam dando uns nós táticos aí. Mas quem deu um nó tático nele foi o nosso Willie Green, né? Que ele fez um mix aí de defesa, zona pressionada, individual, trocas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E o time também matou bastante bola de 3, né? Então a gente terminou o primeiro quarto por 40-29 e o segundo por 34-18. Então, basicamente, no primeiro tempo, né, o Raptors não conseguiu jogar. Então, a gente conseguiu dominar. E o Zion, né, terminando a partida com duplo-duplo, com 33 pontos e 10 rebotes. Né, também aqui, né, o Rafa eu e o Rafa a gente vai falar mais aqui, né, dessa sequência aí do Zion, né, fazendo mais de 20 pontos, com mais de 60% de aproveitamento e também usando bastante da gravidade dele. Então esse jogo aqui ficou bem claro, né, o quanto que ele impactou o jogo, né. Na sequência, mais uma vitória contra o Spurs novamente, né, então o jogo foi 117-99. Esse jogo aqui foi um pouco mais equilibrado, né, no primeiro tempo, mas aquilo, como eu falei para vocês, né, o time acaba oscilando um pouquinho quando o adversário não é tão forte, né, e acaba realmente tendo esses ups and downs aqui durante a partida, mas no segundo tempo, aí no terceiro e no quarto o time foi bastante dominante, né. Novamente o Zion com 30 pontos, 15 rebotes e 8 assistências, quase chegando a um triple-double. Então, e nesse jogo aqui também o Valanciunas jogou muito bem, terminando a partida também com duplo-duplo, com 21 pontos e 11 rebotes, né? Então ajudou bastante o time, além do nosso querido Alvarado e o Naji Marshall, né, contribuindo aqui com 15 pontos, né? Na sequência, isso aqui foi até o jogo aqui do Spurs, né? Só para recapitular aqui com vocês, foi o que a gente tinha feito preview. Nesses aqui, o que aconteceu? O Rafa colocou 4 vitórias e 2 derrotas, né? Que seriam as derrotas contra o Warriors e contra o Raptors. E eu só coloquei uma derrota contra o Warriors, né? Que tá terminando com 5-1. Então, nesse caso,
em homenagem ao Ivan, que tá no DM, né? A gente acertou e o Rafa quase acertou, né? Então chegou próximo aí, né? Mas não, vamos ver, a gente tá melhorando aqui, né? Tá calibrando aqui, então nos próximos a gente espera ser mais assertivo, né? Mas vamos lá. No jogo seguinte, contra o Denver, né? Também era um jogo aqui valendo a vice-liderança aqui da conferência. O Denver estava em segundo, então basicamente a gente definiu aqui com eles a posição, estavam empatados. Então nesse jogo, né? O time do Denver começou bem, né? Com o Jokic comandando bem o ataque, os jogadores do Denver matando as bolas, né? Mas depois aí o nosso querido Alvarado, ele pegou fogo, literalmente ele pegou fogo, né? Desde que ele entrou aí começou a matar bola de 3, terminando com 8 de 11, né? Então começou a matar a bola aí que nem ninguém acreditava, né, que pudesse acontecer, né? Então depois que ele colocou o time do jogo, né, no final do primeiro quarto, daí o time ele não oscilou mais, né? Liderou em todos os quartos e terminou a partida com 121 pontos a 106. Nesse aqui o Zion também jogou bem, né? Terminando com 25, 6 e 4. Mas o destaque realmente foi o Alvarado, né? Terminando com 38 pontos. O recorde para um jogador não draftado. Ele passou o nosso querido Marcus Thornton, né? Que tinha 37. Então, né, Rafa, saudades, né? E ele assumiu esse recorde aí na franquia e mostrando aí que ele traz toda essa energia, né, e essa identidade com a torcida, né? E o último jogo aqui da nossa sequência, né, foi contra o Detroit Pistons, que é um dos lanternas aí da NBA, mas também que como um time jovem, né, e talentoso, tem aquilo ali, você não pode dar mole, né, que senão os caras chegam, né, inclusive ganhando jogos antes desse aqui, né, que foi o último. Nesse jogo aqui, né, o nosso Zion terminou com 29 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Aqui um destaque, né, que a gente pode colocar foi o Naji Marshall, né, o nosso querido mendigo favorito, né, vamos dizer assim, que durante alguns momentos do jogo aí que o time teve uma flutuação aí, né, teve uma caída assim, terceiro quarto, mais ou menos, ele conseguiu deixar o time no jogo, né, e manter uma vantagem de 4, 6 pontos, que aí no final o time conseguiu chegar, né. Fora isso, o Trey Murphy, que terminou com 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, né, matando bolas de 3 importantes durante o jogo e também fazendo alguns highlights incríveis, né. Então, nesses últimos 8 jogos, o nosso time aí conseguiu estar, né, no top 10 em ataque, defesa e saldo, né, que é o offensive rating aí, a gente está entre os top 10, né, nós somos, nesse momento que a gente está gravando, o 6º melhor ataque. Quando a gente vai para a defesa, a gente é a 3ª melhor defesa, né, ficando atrás só do Cleveland e do Milwaukee, que são defesas assim que tem uma boa proteção, né, de garrafão, né, com jogadores bem que conseguem fazer bem as rotações. E no saldo, no net rate, né, nós somos o 2º melhor time, somente atrás do Boston Celtics, que é o melhor time da liga. Então, quando você vê no geral aqui, né, o Pelicans está empatado na 3ª melhor campanha da liga, né, junto com o Cleveland, principalmente com o Cleveland. Então a gente está bem, vamos dizer assim, posicionado, liderando a conferência, né? Então era algo que a gente não imaginava no começo, né? E daí a gente vai ter uma sequência bem complicada aqui que a gente vai falar. Mas, Rafa, fala pra gente aí qual que é a tua percepção aqui de tudo que a gente passou nesses últimos 8 jogos, né? A gente imaginava que o time pudesse ter algum tipo de oscilação, né? Como teve, né? Principalmente com jogos relativamente fáceis, mas não jogando bonito, mas ganhando, né?
Então, assim, o que tu fala pro pessoal aí com relação ao que você percebeu nesses últimos 8 jogos? Muito bom, Gilson. Isso aí. A gente... É uma coisa que é complicada até de definir, porque eu não sei definir, mas a gente criou, eu acho que agora criou de fato mesmo, eu acho que é uma coisa que a gente consegue imaginar mais ou menos uma identidade. Ou seja, como que esse time vai jogar, o que esperar do time. Eu acho que isso daí tem até um papel na gente ter chegado bem próximo. Eu acertei e você ficou de uma derrota de diferença do recorde do time nos jogos que a gente fez no podcast anterior, né? E eu acho que isso está bem atrelado a gente saber o que esperar do time, né? Então, eu acho que, primeiro, mérito para a equipe, né, do Willie Green ali. A gente desceu a lenha quando não estava bom mesmo, né? E por quê? Porque a gente percebia que dava para melhorar e, de fato, eles fizeram ajustes e melhoraram o time tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? A gente sabia que a guerra ia estar lá, né? Que o dog, que a galera fala, né? Ia estar lá porque tem Alvarado, tem Nagy na rotação aí e tem o Valanciunas, que apesar de não ser tão expressivo, vamos dizer assim, que nem o Alvarado, né? Mas a gente sabe que o cara é osso duro de roer lá embaixo, lá ele não entrega fácil as coisas. Então a gente sabia que a briga ia estar lá, mas faltava meio que um padrão. Beleza, isso daí a gente sabe, mas nós vamos arremessar a bola de 3, que inclusive foi uma alteração que a equipe, né, do Willie fez. Né, a gente foi de um dos piores times, não em aproveitamento, mas em número de bolas arremessadas mesmo. A gente foi basicamente o pior, né? A gente acho que o terceiro ou segundo time que menos arremessava. Não melhoramos tanto assim, mas porque a gente passou boa parte desse começo de temporada aí sendo um dos últimos. A gente era o segundo pior, na verdade, o segundo time que menos arremessava a bola de 3. Agora nós somos o quarto, mas a gente tá colado no Orlando Magic ali para quinto, então eu acho que isso daí é uma mudança que a equipe técnica fez. Outras mudanças defensivas aí, que a gente pode falar daqui a pouquinho também, que eles implementaram aí, que nem você falou, né? Já falando sobre o time do Toronto, sobre o Nick Nurse, que eu apostei que a gente ia perder por causa do Nick Nurse, que ia dar uma bagunçada ali na vida do Willie, e como você muito bem falou, foi o Willie que deu uma bagunçada ali na noite do Nick Nurse. Isso daí é mérito da equipe técnica ali, dos técnicos. Então, eu vi assim... Nesses últimos jogos, o Willie Green estabelecendo uma identidade, vamos dizer assim, para o time de fato mesmo. A gente já tinha uma identidade na temporada passada, mas com a volta do Zion a gente precisa ajustar peças mesmo, né? Não tem como se adicionar um cara dessa magnitude aí e simplesmente esperar, vamos continuar jogando como a gente jogou sem ele a temporada inteira. Não dá, né? Então, foi um desafio para os jogadores e está sendo para o CJ ainda. Mas para a comissão técnica também estava bem desafiador, eles estavam perdendo coisas meio até óbvias que a gente criticou aqui, e eles conseguiram ajustar as coisas mais óbvias e eles fizeram até algumas mexidas aí também um pouco mais complexas no time também. Então, crédito total, assim, o que eu vi foi mais uma evolução do time, assim, os jogadores performando melhor, porque a equipe técnica, principalmente o Willie, ajustaram pequenas coisas e começaram a botar eles em posição para ter sucesso. Colocaram o cara numa posição que ele consegue render mais. Colocaram outro numa posição que ele precisa fazer menos ou que ele pode focar mais em fazer o que ele sabe fazer. Então isso daí, tudo culmina no que a gente está vendo aí. 5 vitórias seguidas aí, melhor recorde do Oeste, e não é por acaso, né? Evolução dos jogadores, mas também aí, né, meio que municiada pela equipe técnica e pelos técnicos que ajustaram coisas e botaram a molecada em posições que eles deveriam estar, não só em posições, mas executando coisas que facilitam a vida deles também. E quando você tem uma facilidade, né, quando, principalmente ofensivamente, tá fluindo, todo mundo tá no lugar que devia estar, fazendo o que devia estar, você gasta menos energia, sobra mais pique para você defender,
E aí o resultado tá aí, né? Como o Gilson já passou aí, a terceira melhor defesa da NBA. Não é por acaso também isso daí, né? Isso daí é um conjunto de fatores que foram sendo ajustados e levaram o Pelicans a chegar na terceira melhor defesa, que eu ainda acho que eu preciso ser beliscado aí. Ainda bem que o Gilson tá lá do outro lado do país, lá, senão ele já vinha aqui me beliscar aqui de verdade mesmo. Porque eu acho que eu tô sonhando, cara. Eu nunca imaginei, a gente discutiu aqui, né, nos últimos podcasts, que se a gente ficasse ali no metade da liga, ali, 15º, 14º, 13º, já estaria excelente, né? E a gente tá muito, muito além e parece que é uma coisa sustentável, não é só uma coisa, pegamos um monte de cara tijolando no caminho, né? Negativo, a gente pegou aí times quentes, a gente não arremessou tão bem, principalmente no último jogo contra o Detroit, e ainda assim a defesa segurou contra o Denver mesmo. A gente só chegou no jogo mesmo, que a gente começou muito mal o jogo, né? A gente só chegou no jogo, virou e se manteve na liderança por causa da defesa mesmo. Então, parece ser sustentável e isso me deixa muito animado pro futuro aí do Pelicans, próximos jogos aí, porque a defesa parece ser, pelo menos aí, algo que consegue sustentar o time, mesmo quando o ataque não tá funcionando muito bem. Rafa, eu acho que eu vou adiantar uma pauta aqui, que eu acho que tem mais a ver realmente com essa questão aí da defesa, né? Que a gente realmente não imaginava, né? A gente imaginava que a gente estaria assim com o terceiro, o quarto melhor ataque, e a defesa lá pelo meio da tabela, até algo parecido com o que está acontecendo com o Boston, né? Que é melhor a offensive rating, mas ele tá só no top 10, top 10 aqui dentro das melhores defesas, tá próximo da 10ª posição. Mas o time, né? Até se você for olhar o pace, né, do time, até que realmente não tá muito alto, né? Então, assim, meio que eu acho que tem alguma relação aqui com a melhoria da defesa, né? Então, assim, um dos pontos, né, até uma situação assim, né, que realmente queria trazer aqui, como que o time, né, tem jogado mesmo com vários desfalques, né, jogando sem Ingram, 9 jogos, jogando sem Herb, né, e também uma quantidade de jogos, CJ aí também com Covid, né, também não jogando, o próprio Zion também, umas partidas. Então, assim, a gente, vamos dizer assim, nem 30% dos jogos a gente jogou com todos os nossos melhores jogadores, né? Então, assim, um dos pontos, eu acho que realmente é um consenso aqui, é a profundidade do elenco, né? Os nossos role players aí, eles têm feito com que o time não deixasse realmente a peteca cair e assim, né, defensivamente, por exemplo, a gente perdeu o Herb aqui, né, depois do jogo contra o Thunder, e assim, a defesa não caiu, né, realmente na posição que ele defende, porque a gente tinha um Dyson Daniels, né, que é um novato, que por diversas situações, assim, por exemplo, no jogo contra o Detroit, né, esse último, teve uma jogada que ele estava marcando o Bogdanovic, aí foi feito um corta-luz aqui, né, pelo Stewart, ele trocou de marcação, aí o Stewart fez uma finta, né, que o Dyson estava atrasado, aí bateu para dentro, o Dyson tentou contestar, ele voltou a bola para o meio, e aí nessa rotação aí ele já viu que o Bogdanovic já estava livre, então ele correu aqui pelo meio da defesa e ainda contestou o arremesso do Bogdanovic, que não caiu, né? Então esse é um dos exemplos aí de como assim o time realmente não tá caindo, né? Por exemplo, o CJ não jogou, então botam o Alvarado desde o começo, o Alvarado também conseguindo manter o time, né? Fora isso que o Trey Murphy, que tem jogado no lugar aí do Ingram, né? Tem acertado os arremessos, tem feito até mais, né? Então, assim, como é que tu tá vendo realmente essa versatilidade, né, do nosso elenco, principalmente nessas condições, né, de realmente não deixar a peteca cair, né? Então, a gente chega num questionamento aí de
de será que o Pelicans não é o time mais profundo da NBA? É o time que mais tem jogadores ali no banco, tirando os titulares, claro, né? Mas jogadores no banco com condição de jogo mesmo, nível NBA, condição de entrar e, que nem você falou, não deixar a peteca cair. E aí tem alguns argumentos aí, né? Provavelmente o Boston tá nessa discussão aí, né? Os caras que podem trazer Malcolm Brogdon do banco, eles estão de fato aí, né, num nível legal aí de profundidade. O Clippers também, né, que tem um banco bem legal aí, já que o Kawhi tá tirando férias pelo jeito aí, né, não sei o que acontece com ele. A gente reclama toda vez que eu pego mal com o Ingram, que pô, o cara tropeçou e tá 3 semanas aí machucado, eu lembro do Kawhi, então aí me dá uma acalmada no coração aqui, né. Quem mais que pode ser aqui profundo? Talvez o Toronto Raptors, mas não sei muito bem. Memphis Grizzlies também, eles têm um talento para achar uns Desmond Bane aí, achar um Santi Aldama da vida aí também, que eu acho que eles têm uma profundidade muito boa, mas olha, eu acho que, sinceramente, o Pelicans ali, se não for o time mais profundo ali, é um dos 3 mais profundos, e isso daí é que nem você citou, né? É fundamental, porque não cai o nível quando alguém perde um jogo, quando alguém tá com problema de faltas, que nem o Herb, infelizmente, aí, né, a juizada não tem sido muito amigável com ele, não. A gente até conversou no último podcast o que pode ser, né? Então, alguém com problema de faltas, alguém com Covid, que nem o CJ, alguém machucado, não cai o nível. E o que acontece, na minha visão, isso daí tá atrelado com as melhoras da equipe técnica, né? Da equipe, desculpa, né? Da equipe de técnicos mesmo, equipe técnica aí, né? Essa mudança que eu comentei antes aí, de approach deles mesmo, aí não de filosofia, mas de como executar as coisas, né? Então, o que eu vejo é que o Pelicans tem feito um esforço para adicionar wings, vamos dizer assim, né? Para adicionar caras com um certo tamanho, uma certa envergadura, caras que podem trocar na defesa, caras que podem correr atrás ali de um arremessador, que podem ser versáteis defensivamente, né? E a gente vê Herb, a gente vê Trey, a gente vê Dyson, aí são todos caras aí grandes, longos, caras móveis. Então, a parte do Griff, mas também quando chega no nível do Willie ali, isso foi um ajuste que eu senti que o Willie fez muito acertado, que cai também na parte da identidade do time, tudo isso daí se junta numa coisa só, é que role player, jogador que sai do banco, jogador role player, não é um jogador que entra no jogo para driblar a bola, para ficar batendo a bola, para criar o próprio arremesso. Tem um cara que tem um papel só para isso. Role player não entra no jogo para tirar a posse das estrelas que tiverem em quadra. Role player não entra em jogo para dar ordens defensivas, nada. Ele entra lá para fazer o papel dele. E isso parece que o Willie agora conseguiu acertar a mão junto com os jogadores ali. Então, para mim, isso daí casa muito bem com o Devonte Graham. A gente queria basicamente trocar ele por 2 balas vencidas. E agora ele tá até que decente. Ele tá se esforçando pra caramba defensivamente. Ele tá arremessando arremessos que a gente não xinga ele quando ele arremessa. A gente fala isso aí mesmo. Era bola para arremessar mesmo. Ele melhorou pra caramba, e não porque ele virou um jogador melhor. Eu não acho que ele evoluiu nada da temporada passada para essa, mas eu acho que ele entendeu qual que é o papel dele. Ele é um role player, ele entra lá para dar o sangue defensivamente, apesar de ser pequeno, mas ele vai correr, ele vai empurrar geral, ele vai se matar lá. E no ataque ele vai correr pela quadra, pegar um monte de corta-luz, e se abrir, ele vai arremessar. Se não abrir, ele vai rodar a bola. Mesma coisa com o Alvarado, ele vai entrar para ser uma peste com outro guarda lá. Se tiver livre, ele vai arremessar, ele vai infiltrar, geralmente para achar um jogador cortando, e ele entendeu o papel dele. Trey Murphy, mesma coisa. O Trey Murphy entendeu o papel dele, que ele vai estar lá nos corners, se não tiver aberto, ele vai se mover, ele vai atacar a cesta se os caras fechar forte nele, que nele tá dando umas dunk insanas ultimamente aí. O Nard Marshall, pô, sacanagem aí, tá aprontando pra cima de geral, porque ele parou de fazer aquelas bandejas malucas dele, parou de ficar batendo a bola e tentar criar o próprio arremesso. Ele entende que o papel dele agora é rodar a bola até que a defesa, se a bola chegar com a defesa quebrada nele, ele ataca.
Se não, ele continua rodando a bola. Ele não tenta fazer coisas que ele não sabe fazer. Então isso daí, para mim, tá tudo atrelado aí. E para mim, isso daí só mostra a profundidade do elenco. E quando você coloca eles em posição para fazer o que eles sabem fazer e nada além disso, isso daí exalta mais ainda, bota mais luz ainda, ao ponto da gente ver um Alvarado metendo 38 pontos, a gente vendo o Nagy aí no último jogo contra o Detroit também não tava nada rolando ofensivamente, ele entrou lá e fez o que ele tinha que fazer, era o que precisava, ele não inventou nada, não tem turnover, isso é uma coisa que não pode acontecer. Você pode notar todos os times bons da liga, o banco entra e não tem turnover. Os caras sabem que eles não estão lá para desperdiçar a bola, eles não podem desperdiçar a bola. Então é o tipo de coisa assim que merece palmas para a equipe técnica, eles fizeram alterações, mas também merece palmas para os reservas mesmo. Eu acho que o Pelicans hoje, pelo menos, é um time que tem a maior profundidade, pode não ser o banco mais talentoso, mas é o banco bom o suficiente colocado na melhor situação possível. Então isso permite que eles brilhem totalmente. Para mim o banco está jogando aí próximo do 100% que eles podem entregar, e eu não vejo eles regredindo justamente porque eles não estão fazendo a mais, eles não estão dando sorte. Eles não estão, demos sorte que o Devontae Graham matou sozinho aquela bola. Não, ele tem capacidade de fazer isso. O que ele não tem capacidade é de rodar um time inteiro. Pick and roll e apontar os caras para onde ir e depois voltar e defender, que não é a responsabilidade dele mesmo. Então, para mim, isso mostra como o Pelicans aí tem um elenco, para mim, o mais profundo, talvez não de talento, mas sim situacional. Eles são os melhores hoje na NBA, o melhor banco para mim, no que eles precisam fazer e eles conseguem fazer. Cara, quando tu falou do Devontae defendendo, realmente você é algo perceptível, né? Ele, ano passado, assim, ele tentava ser o armador principal do time, o cara que tentava fazer, né, as coisas acontecerem. E nesse ano você não vê, né? Você realmente a gente percebe que ele tá fazendo o que precisa fazer. Tem jogo que ele tá matando muita bola, tem jogo que ele fica lá, tenta uma, duas, não dá certo, ele tenta defender, deixar o corpo lá para pegar uma falta de ataque. Então, esse tipo, né, vamos dizer assim, né, esse tipo de situação que era algo que a gente não via, né, no time. Então, esses ajustes foram realmente muito importantes aí para que o time pudesse evoluir, né? Só um dado, Rafa, você lembra que na época, principalmente na época do Davis, do Holiday, né? O nosso banco era o penúltimo lá da liga, né? Então, quando os titulares saíam, né? O time ficava aí sem pai, sem mãe, né? Hoje, se você pegar assim, né? Principalmente quando você vê profundidade aqui dos elencos, né? O Pelicans é top 10 de banco pontuador, entendeu? Então é algo assim que a gente nem imaginava que isso fosse acontecer, né? Então todo esse processo aí de formação de elenco, né? Que até uns entendidos, vamos dizer assim, né? Uns entendidos de rede social, né? Falando que o time foi mal montado, que não tem arremessador, não tem defensor de garrafão e não sei o que, e assim que o pessoal pensa que todo mundo tem que ficar na mesma caixinha, né? Não, tem que ter os arremessadores, tem que ter o cara que vai proteger o garrafão e tal, mas basquete não é uma receita que a gente pega e diz assim, não, vai funcionar desse jeito, tudo que você fizer desse jeito vai dar certo. Na verdade não é, né? Cada um tem o que consegue realmente para formar o elenco, e daí, dependendo do como que a comissão trabalha com os jogadores, você consegue realmente formar o melhor elenco, né, as melhores rotações possíveis, né? Mas, o ponto que eu quero trazer aqui, que já está na nossa próxima pauta, né? No último episódio, a gente estava falando, né, do Ponte Zion, né, que realmente ele estava lá meio que escanteado, né, esperando aí o CJ e o Ingram tentarem organizar o time, daí ele recebia a bola no post, passava aí várias posses aí sem tocar na bola,
para tentar resolver, né? Nesses últimos jogos, né, com as ausências do Ingram, do McCollum, né, então ele tem realmente sido a principal arma do time, né? Então, né, isso meio que é uma bênção, né, disfarçada, né, como o David Griffin costuma falar, né? Nesses jogos, a gente percebeu que o Point Zion voltou, né? E agora a gente está vendo quem que funciona com ele, né? Então, Rafa, você já tem todas as estatísticas aí, né? Pelo teste do olho, né? Vamos dizer assim, que quem que não conhece de estatística fala, não, pô, o cara tá jogando bem, não sei o quê, tá se posicionando bem. O que a gente tem percebido, né? É que o Zion, né, ele tem controlado mais o jogo, né? Tem usado a gravidade dele para encontrar os arremessadores, que o principal alvo dele é o Trey Murphy, né? Que é o nosso principal chutador, mas mesmo assim ele acaba encontrando outros jogadores aí para dar sequência no jogo, né? Principalmente os que gostam de atacar os close-outs, que a gente chama. Então, assim, Rafa, fala aí pro pessoal aí como é que tá o nosso Point Zion, né? Que aí na sequência eu vou te perguntar como que esse Point Zion vai funcionar quando todo o time estiver saudável, né? Mas conta aí pro pessoal aí como é que tá esse nosso Point Zion. Pois é, eu peguei aqui 7 jogos de espaço amostral, vamos dizer assim, porque foi o espaço que a gente achou que ele começou, né, desde o comecinho mesmo, a realmente dar a bola na mão do Zion. Não quer dizer que foi durante 7 jogos que ele tá realmente Point Zion, né? Foi que nem o Gilson falou, mais por necessidade do que por opção. Mas a gente descobriu aqui, né, que nos últimos 7 jogos, que inclusive 6 vitórias e 1 derrota nos últimos 7 jogos, Zion não jogou tantos minutos assim, né? Ele jogou 33 minutos, 33 cravado pro jogo. E o Point Zion rendeu 26,6 pontos por jogo em 65,5% de field goal. 8 lances livres, 8,3 lances livres arremessados por jogo, matando 72,5% dos lances livres. 9,3 rebotes por jogo, 5 assistências contra 3 turnovers. 1,7 roubos de bola por jogo, 1,3 tocos por jogo e só 1 falta e meia por jogo de Point Zion. Plus minus de 9,4, que, para referência, é o segundo maior plus minus do time nesses 7 jogos, atrás do Alvarado só. Então, eu não sou nenhum especialista aqui pelo jeito, mas eu acho, assim, me disseram que isso aqui é bom. Parece que é um número bom, hein? Não sei o que você acha aí, Gilson, mas para 33 minutos, 26,6 pontos por jogo, em 65,5% de field goal, tá, não sei, parece que tá legal, né? Tá, vamos dizer assim, quantos conseguiram chegar nisso aqui? Talvez o nosso Shaq, ou antes o Will Chamberlain, ou o Karim, vamos dizer assim, né? Basicamente a cabalista, né? desses jogadores, né? Mas assim, Rafa, essa parte a gente já imaginava, né? Que ele tendo mais a bola na mão, ele teria, né? Essa liberdade, mas o que o pessoal realmente não sabe, ou não sei se realmente não lembra, né? É que o Zion no começo, ele não tinha esse tamanhão todo, né? Ele era um menino até relativamente baixo, né? Até dar esse estirão aí na adolescência, né? Então ele era um armador, né? Então, assim, com todas as entrevistas que perguntam ele sobre a armação, né, do jogo, ele costuma falar, né? Não, eu sempre, desde do começo, era um armador, né? Um point guard. Então eu cresci, mas mesmo assim a visão de jogo, o entendimento do que é melhor, né, do time, no motion, né, é o melhor que eu consigo encontrar nos companheiros, né? Então isso está sendo bem otimizado, mas além disso, né, acho que é algo que a gente sempre esperava, né, desde Duke, era a defesa, cara. Você vê que nesses últimos jogos, essas roubadas aí que você mostrou aí são resultado da forma como que ele tem lido, né, os ataques e como que ele tem contribuído na defesa. E isso também tem a ver
com a melhora da nossa defesa de perímetro, né? Então, se você observar aí, né, como que o Zion tá conseguindo essas roubadas, você vê, ó, algum jogador para um Shai ou algum outro que vai tentar atacar a cesta, né? Então ele vem, o time dobra, acaba dobrando, né? Dependendo da situação, ele faz um mix aí de defesa individual com defesa zona, um trap, alguma coisa assim. Então ele acaba chegando, né, perto daquele jogador, consegue dar um tapa na bola, né? E alguém rouba a bola, né? Consegue dar um tapa, rouba a bola e sai no contra-ataque. E também nos tocos, né? Que eu acho que é algo assim que chama atenção, né? Porque era algo que a gente já esperava, né? Ele vindo do weak side, né? Realmente para tentar dar esses tocos, principalmente quando ele tem o Dyson, tem o Herb, ou até o próprio Naj, ou até o José, né? Você é Alvarado. Que eles acabam segurando um pouco o defensor, que ele perde um pouco o time, né, da bandeja, ele consegue chegar na ajuda e dar o toco, né? Então, esse ponto que eu vejo que assim me anima mais, sabe? Além da questão do ataque, essa defesa aí com o time completo e ele com esse entendimento e vamos dizer, esse comprometimento de defender, vai ser algo que vai ser extremamente importante pro resto da caminhada, né? Sim, com certeza, com certeza. O Zion, ele não é um mau defensor na bola, ele não é um mau defensor 1 contra 1. Não é ótimo, excelente, ele é bom. Ele é, vamos dizer assim, ele é acima da média, mas não por muito também não. Ele não atrapalha, mas também não vai, geralmente, né, não vai fazer coisas espetaculares. O Herb é um excelente defensor na bola, on-ball, né? Já o Zion é um pouco acima da média, mas não muito. O Zion é excelente como help defender, como um defensor de ajuda. Ele é excelente defensor secundário. E essa nova identidade defensiva, vamos dizer assim, né, do Pelicans, que a gente conversou um pouco antes aí, né? Esses caras longos, esses caras aí, né? As últimas escolhas de draft do Pelicans foram todos wings, né? Basicamente, foram caras longos, caras com uma certa altura, né? Foi Trey Murphy, Herb Jones, Dyson Daniels. Então são caras ali que conseguem, se não marcar mesmo, eles conseguem conter um pouco para que o Zion venha, né, largue o defensor dele e venha na ajuda. Então nisso daí ele brilha pra caramba, porque ele tem instinto de basquete muito forte. Isso daí que você falou dele ser armador, né? Realmente ele não é alto ainda, né? Pro estilo de jogo que ele joga, se ele fosse mais alto aí, puta merda, não sei o que ia acontecer com a liga, não. Então ele realmente tem o instinto de jogador de perímetro. Eu acho que é por isso que o Point Zion funciona tão bem. Ele não tem ainda um handle muito bom, um controle de bola muito bom. A gente vê aí, às vezes, ele driblando, a bola bate no pé, é uma zona, o pessoal mete o braço no braço dele, na bola, é uma coisa de maluco, às vezes, né? Às vezes é uma montanha-russa, mas é uma coisa que dá para ele melhorar e eu tenho certeza que ele vai melhorar com o tempo, porque isso daí não é nada mais do que esforço mesmo. É pegar lá no ginásio, na off-season e bater bola ali, e bater bola, e bater bola, e bater bola, e fazer um monte de drill. Então ele vai melhorar, porque desde que ele entrou na liga, por mais que a gente tenha duvidado, inclusive eu, né, de um pouco dessa dedicação dele, aí, principalmente com a questão do peso, lesões e tal, mas tirando acho que o J.J. Redick, e o J.J. Redick nem criticou a ética de trabalho dele, né? Criticou o relacionamento dele com os teammates, né? Com os companheiros de time. Então, a gente sempre leu que ele era um cara que treinava pra caramba, um cara super focado, um cara que vai até o limite. Então, eu não tenho dúvida de que o controle de bola dele vai melhorar. E só vai melhorar o Point Zion, né? Como você falou, ele sempre foi armador. Então, para ele, é natural fazer algumas leituras que para um cara desse tamanho não são normais, né? E ele é um mismatch ambulante, basicamente, né? Se você põe um cara menor, mais ágil nele, ele simplesmente passa por cima desse cara. Se você põe um cara maior para cobrir ele tem esse instinto de armador mesmo, aí ele tem esse instinto de jogador de perímetro, ele vai achar o passe certo, que nem você novamente falou muito bem, Gilson, geralmente pro melhor arremessador,
e se não para o melhor arremessador, ele geralmente faz o passe certo para o cara que está livre mesmo, ou então ele vai simplesmente ser mais rápido, ele tem mais potência para atacar a cesta, então não tem muito o que fazer, né? É muito difícil achar um cara para marcar. O OG Anunoby, que tá aí na conversa para defensor do ano, coitado, ele tá até agora tendo pesadelo com o Zion. Os caras mandavam dobra em cima do Zion e o Zion escapava da dobra e enterrava. Então, foi realmente botar a bola na mão dele, foi sem querer uma ótima coisa aí que aconteceu pro Pelicans. Pois é, cara, realmente, o único ponto realmente que eu quero saber, realmente, todos nós, né? Quando o Ingram voltar, quando o CJ estiver melhor, né? Como que vai ser essa distribuição de jogo, né? Das rotações. Eu espero que realmente agora, como a gente sabe, né? Como que o Zion rende melhor, nas rotações dele estejam esses jogadores que estão rendendo melhor com ele, né? Que são os PNDs, né? São os arremessadores que defendem, né? São esses wings aí, né? Como você falou. Então, o que realmente o time tem que fazer é justamente pegar e manter o time nessa condição, né? Eu até achei bacana, né? Essa rotação com o Dyson, com o Trey, o José, o Larry Nance, né? Que assim, eles realmente fazem esse complemento com o Zion. Talvez o que a gente deva ver nos próximos jogos sejam aquela lineup que a gente teve no playoff no passado, né? Com o Ingram, com o Herb, com o Valanciunas, o CJ, né? E uma segunda assim com o Zion, né? Com o Alvarado, com o Dyson, com o Trey, né? E o Larry Nance, que aí realmente você consegue mesclar jogadores que se potencializam jogando ou com Ingram e McCollum, né? Que é algo que a gente já viu que deu certo, e uma rotação com o Zion e essa galera, né? Que aí você imagina, começam os titulares, aí normalmente o Ingram joga os 12 primeiros minutos, né? E daí você bota nessa segunda rotação aí o Zion com esses defensores arremessadores, aí o time vai voar em cima dos reservas do outro lado, entendeu? Então, é algo que a gente, eu acho que ainda tá, como eles falam, né, scratching the surface, né? Então a gente nem chegou realmente em todo o potencial do time, né? Mas eu não sei, assim, pelo que tu tem visto, né? Você acha que eles vão fazer isso? Ou não? Eles vão ainda tentar fazer com o Ingram jogando com o Zion ou com o McCollum, sabe? Ou realmente durante o jogo fazer essas rotações com o que dá certo e no final fechar com o que tem de melhor. Pois é, Gilson, aí você levantou a pergunta de $1 milhão aí mesmo, e eu realmente, eu vou admitir que eu não tenho a resposta. O que o Willie estava fazendo antes desse mar de lesões aí, né? Ele estava meio que amarrando o Zion com o CJ. Sempre jogava o Ingram com esse grupo que você citou, e aí entrava Zion e CJ para o Ingram descansar. Eu não sei realmente o que o Willie vai fazer. O que eu gostaria é o que você sugeriu mesmo. Eu gostaria de amarrar o CJ com o Ingram e deixar o Zion com esse grupo que mostrou aí nos últimos jogos aí que tá funcionando, tá engolindo os outros times, literalmente. Então eu gostaria que fizesse essa alteração aí. Porém, eu vou levantar essa bola para você e também quero saber a tua opinião. Será que o Willie não vai pensar mais em playoffs? Pensar em acostumar o pessoal com uma certa rotação, vamos dizer assim, não exatamente a rotação de playoffs, mas pegar e falar assim, beleza, a gente já viu o que está funcionando, a gente já viu o que funciona aqui, já viu o que os caras são capazes de fazer, talvez a gente sacrifique alguns joguinhos aí e tal, mas chegando nos playoffs, eles vão estar acostumados a jogar uns com os outros, então talvez ele se mantenha amarrando o CJ com o Zion, porque talvez ele veja mais potencial aí no CJ, que eu acredito que o CJ seja um cara que joga melhor fora da bola do que o Ingram. Então talvez por isso que ele tenha colocado, né, amarrado os dois na rotação quando sai, e quando entram os dois estão geralmente juntos, a não ser para iniciar e fechar o jogo, né?
Então, eu não sei se o Willie não vai se manter nessa estratégia porque ele vê isso como a melhor estratégia para playoffs. Eu, particularmente, hoje eu iria com o que você sugeriu, com o que está funcionando mesmo, e eu adaptaria minha estratégia para os playoffs com isso mesmo. Mas o que você acha? Você acha que talvez ele force, entre aspas, assim, né? Eles a jogarem juntos para se entenderem até os playoffs aí? Ou ele abre mão, pô, isso aqui realmente não tá funcionando, deixa isso daqui para escanteio, vamos com o que tá funcionando e vamos deixar perfeitinho, redondinho o que a gente viu que tá funcionando. O que você acha, Gilson? Cara, assim, ó, pensando estrategicamente, né? Para os próximos jogos, né? Manter realmente o que tá, né? O time mais ou menos já encaminhando para os playoffs, aí sim, aí a gente já começa a pensar nos playoffs, né? Mas ainda com 30% da temporada eu acho um pouco cedo, né? Eu acho que a gente pode ir testando somente pelas questões das lesões, né? Da disponibilidade dos jogadores e testando algumas formações, né? Mas eu creio que agora a gente já chegou na fórmula, né? Do que funciona com cada um deles, né? E assim, a partir daí realmente criar esses, quando o jogo tiver um pouco mais fácil, um pouco mais controlado, né? Tentar colocar essas formações que a gente imagina que vai chegar nos playoffs, né? Até porque quando você coloca todos eles, né, em quadra, fica um negócio assim, não, agora é tua vez, não, agora é a outra vez do outro. Aí assim, sabe, parece que o time para, né, de rodar a bola. Pelo que a gente já viu do Willie, ele vai querer que a bola rode na mão de todos. Mas é realmente questão de entrosamento e questão realmente do jogador entender assim, não, eu vou pegar porque agora é minha vez, vou definir, ou agora não, eu vou procurar o melhor arremesso. Né? Eu acho que esse que é o ponto que a gente vai ter que definir, né, como que o time vai funcionar melhor. E além disso, a gente não pode botar as principais estrelas e também não ter esse comprometimento defensivo deles, né? Porque assim, você tirando o Herbie, botando um Trey, aí beleza, aí como é que fica o restante? O Larry Nance, ou tem que botar o Dyson, sabe? Então assim, realmente tem que antes, né, de ir para o que realmente a gente vai usar no playoffs, a gente tem que sedimentar mais essa forma de jogo, até para que cada um entenda qual que é a sua função, né, o que já está acontecendo, e daí a gente começar a fazer os ajustes aí para os próximos, para a sequência do campeonato, né? Mas nesse momento eu não mexeria muito não, eu deixaria desse jeito, e conforme for tendo as necessidades e começando a ajustar o time, né? É isso aí. Eu concordo com você. Eu acho também que a gente pode explorar e ver até onde vai, né? Essa line-up aí. Porque, que nem você falou, ainda tá scratching the surface. A gente ainda tá vendo onde vai dar isso daí. De repente, a gente descobre mais alguma coisa aí que a gente nem sabia que tinha aí, que tinha no time e funciona, né? E de fato, é uma coisa sustentável. Mas eu vou te perguntar outra coisa, Gilson. Parece que o Ingram tá para voltar aí nos próximos 2 jogos aí. Estão dizendo por aí, né? Parece que o Jake Madison disse que se ele não voltar no primeiro jogo do Phoenix, ele deve voltar no segundo. Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, até aí no final, aí nos próximos jogos. E o Herb ainda não, né? Mas eventualmente não é possível, esse time em algum momento vai estar completo, né? Quem que você acha que cai da rotação do que tá agora aí? Porque temos aí alguns caras aí, principalmente eu acho que os meus principais aí candidatos, infelizmente, seriam Dyson, Devonta e Nad, né? Quem que você acha pelo menos 1 ou 2 aí? Quem que você acha que cai dessa rotação aí? Ou você acha que o Willie joga com 11 caras aí durante a temporada regular, pelo menos? Cara, eu acho que o Willie, o que vai acontecer? Vai depender muito do jogo, né? Ele tem feito muito isso, sabe? Entender qual que é a necessidade daquele jogo. Pô, esse jogo aqui, eu não vou conseguir jogar muito com o Valanciunas. Então ele vai jogar os 15, os 20 minutos dele aqui. Depois eu vou botar o Larry, eu vou botar o Trey, eu vou botar, sabe, uma outra formação aqui que a gente consiga entregar.
Ou não, hoje eu preciso dos meus bigs aqui. Então vai jogar o Willi, né? Vai jogar o Valanciunas, o Larry Nance vai jogar de ala de força, sabe? Então, assim, eu assim, não vou dizer assim, olha, a partir de agora, um vai sentar no banco e só vai quando precisar, né? Eu não vou cravar isso agora, porque depende muito da condição da partida. Mas voltando todo mundo, eu creio que os 5 que começam são o CJ, o Herb, o Ingram, o Zion e o Valanciunas, que aí realmente não tem. Mas durante a rotação, caras que não podem faltar. Vai ser o Alvarado, vai ser o Trey Murphy, o Dyson agora, que eu acho que ele pulou na frente do Naj. O Naj talvez por uma questão de experiência, mas na minha opinião, já pulou na frente. O Devontae, né, que realmente é um arremessador, né, que o time pode realmente precisar, e o Larry Nance, que são esses aí que a gente entende que estão dentro da rotação, né? Mas eu acredito que vai depender muito de cada partida, né? Se aquelas partidas que eu precisar de uma formação mais baixa, sentam os grandes e vamos de small ball. Não, outros agora não, a gente tem que ir com os maiores mesmo. E daí tem que avaliar, né? Se o CJ realmente precisar de um tempo aí para recuperar do Covid, sentar, sabe? Não se preocupar em querer queimar etapas, né? Mas não querendo também ficar em cima do muro, mas realmente vai depender do adversário, da condição, e daí ele fecha a rotação, né? Mas para grupo, você que já foi treinador, né? É aquilo ali, né? Tem que deixar o grupo sempre motivado, né? Para quando aparecer a oportunidade, poder agarrar e dar o melhor resultado. Pois é. Da minha limitada experiência como jogador e como técnico, eu vou te dizer que você falou perfeitamente aí. Manejar egos também é um grande trabalho que o técnico tem, talvez seja até o mais difícil, né? Porque pro resto ele tem assistentes, mas para lidar com pessoas, é ele, né? Ele é o líder, ele é o head coach. O título já diz tudo, né? E infelizmente, eu não consigo ver ele dando um DNP ali, um Do Not Play Coach Decision. Não consigo ver ele sentando um Devontae Graham saudável. E eu acho que por tudo que o Naj fez na última temporada, mas principalmente o que ele tem feito nessa daí, eu também não acho que o Willie daria um DNP ali pro Naj também. Infelizmente, eu acho que se ele tiver que encurtar um pouquinho a rotação, infelizmente quem baila é o Dyson. Não gostaria disso, mas o Dyson é mais inexperiente, apesar de ser o melhor defensor de longe dos três. Eu ainda acho que com o rookie, com o cara que acabou de chegar aí e tal, não sei o que, ela cola. Acho que ninguém ficaria surpreso, nem o Dyson, ninguém vai ficar de carinha feia, ninguém vai chegar no escritório. O Dyson não vai chegar no escritório do Willie e cobrar o cara ou levar um papo, mesmo que não seja cobrar, mas levar um papo, deixa eu conversar com você. Que nem um Devontae, eu imagino que não ficaria nada feliz de receber aí alguns DNPs aí seguidos. E o Naj, eu acho que também seria um cara que nenhum deles ia estragar o grupo, nenhum deles ia botar fogo aí no negócio, aí, nem nada. Mas eu acho que incomodar eles provavelmente eles sentem que eles têm experiência, anos de NBA, e que eles conquistaram o direito de pelo menos entrar na rotaçãozinha, enquanto o Dyson é mais fácil, vamos dizer assim, de manejar. Não jogou porque não deu, mas você é muito novo, ainda você tem 19 anos, tua hora vai chegar. Eu acho que é o caminho mais fácil, que infelizmente para mim, de um ponto de vista de quadra de basquete, eu acho que não é a melhor decisão para o Pelicans, mas do ponto de vista de grupo, eu acho que é a certa. Não sei, o que você acha? De grupo realmente, tenho que falar, né? Deve ser ele que vai rodar, mas é como eu estou te falando, né? Se você jogar contra um Luka Doncic, aí tu tem que ter uma rotação um pouco mais alta. Então, bota o Devontae aí para sentar no banco. Né? Aí eu vou precisar dos wings aqui para marcar o cara.
Mas não, ó, que eu preciso de arremessadores. Os caras botaram uma zona aqui que eu não tô conseguindo atacar, e então eu preciso de arremessadores. Aí o Devontae entra, né? O Nash, eu acho que é um cara assim mais de grupo, sabe? Pelo que eu percebi. Então, se ele realmente não jogar, eu creio que ele vai estar lá animando a galera, vai estar tentando manter o clima animado, sabe? Então, assim, eu acredito assim que deva ter alguma coisa assim, mas acho que não vai impactar muito o grupo. É, pelo que a gente já viu aqui dessa cultura, né, que está sendo formada aqui, nada assim desse nível aqui vai impactar. Certo? Ah, então assim, nosso horário já está bem adiantado. Então vamos pegar aqui nossa bola de cristal e vamos fazer aqui nossas projeções, porque os próximos jogos aí são bem, bem interessantes, né? Então vamos lá. A gente vai ter Suns, 2 jogos sim, com Suns, né? Você até tinha comentado, né, que talvez o Ingram voltasse nesse primeiro, mas já está confirmado que ele não vai. Talvez ele volte no de domingo, né? Depois a gente tem 2 jogos contra o Jazz, mais um contra o Suns, mas esse já fora de casa, e o Bucks. Vamos lá. Qual que é teu prognóstico aí com os dois primeiros jogos aí com o Suns em casa? Vitórias, derrotas? Os 2 primeiros jogos do Suns, eu acredito que a gente split. Eu acredito que a gente ganha um e perde o outro. Ah, eu acho que os caras vão vir com sangue nos olhos depois da sapatada que eles tomaram aí, né? Vai ser um jogo difícil, bem difícil, amanhã, inclusive, né? A gente tá gravando aí antes do jogo do Suns. Eu acho que vai ser 1-1 aí, que eu não vejo como um mau resultado, ainda mais contando sem o Ingram, que torturou os caras no playoff, né? Nos playoffs do ano passado. Então eu acho que 1-1 pra mim parece certo. Beleza. Eu vou ser mais otimista, em homenagem ao nosso Ivan aqui, 2 vitórias. Jazz, 2 jogos seguidos aí. 2 vitórias. Agora eu acho que eles estão voltando aí um pouco para a realidade. Passou aquela adrenalina do vambora, vambora. Estão sem o Michael Conley. Parece que ele também tá para voltar, né? Essa sorte pelicana aí também é uma coisa de louco. Mas eu acho que ganha os 2 jogos, sim. Eu acho que Pelicans vai com um momento e com um time muito mais em ascensão versus um time do Jazz aí que agora está enfrentando a amarga realidade de que eles talvez não sejam time de playoffs. Uhum. Aqui eu acho que um dos jogos aí, eu acho que o Jazz acaba levando, sabe? Até porque, como ele tem um elenco muito profundo, dependendo de como que a gente vai jogar, talvez a gente perca um dos dois. Suns, agora fora de casa, o que tu acha? Esse fato de ser fora de casa aí, mas não sei também, né? Porque a gente vai ter 2 dias de descanso. Olha lá, eu vou botar quem te ganha do Suns fora de casa, assim. Em Suns. Nossa senhora, eu já fui um pouco pessimista aqui, porque eu acho que a gente ganhando, assim, como eu coloquei 2 jogos em casa, eu acho que lá eles vão botar uma pressão aí pra levar esse jogo aí, né? Mas, vamos lá. E o último jogo contra o Bucks em casa, tu acha que a gente leva ou tu acha que a gente vai patinar aí pro Giannis Antetokounmpo e Drew Holiday, que deve ganhar uma homenagem? Muito bem lembrado, deve ganhar uma homenagem aí. Eu não consigo, ainda mais que o Middleton voltou. Eu não sei não, eu não acho que a gente leva essa daí não. Espero que o Herb até lá já esteja jogando, né? 10 dias, daqui a 10 dias esse jogo. Mas mesmo assim, eu acho que essa daí vai ser casca grossa mesmo. Não acho que a gente ganha, não. Tá, então tu apostou 4-2, né? E De no novo, caso né? agora, eu que fui pessimista, eu acho que vai ser 50%. Vamos ver, né? Olha lá, hein? Quem diria que esse dia ia Quem chegar, hein? diria? Quem diria esse dia chega? Ah, meu Deus do céu.
Tem que moldurar aqui esse episódio aqui, Pô, olha. se isso aqui não valer a compartilhada aí pra galera, ou, porra, deixar um comentário pra gente, alguma coisa, eu não sei o que vale, pô. Chegamos no dia que eu tô mais otimista que Gilson Makimoto. Aí, porra, Ai, cara, isso com o Ivan também, né? Aqui estamos fazendo o prognóstico pros dois, né? pra você ver. Beleza, vamos de 50% aqui. Vamos ver se realmente. Eu espero estar errado, muito errado mesmo. E a gente consiga aí fazer 6-0. Ai, ai. Beleza. Então, Rafa, eu acho que era isso, né? Que a gente tinha para comentar. Realmente, eu tô procurando aqui na memória que qual foi a última vez que a gente liderou a liga como Pelicans, né? Como Hornets a gente já conseguiu, né? No passado, né? Mas com o Pelicans eu talvez aqueles começos de temporada, 2-3-0, 4-0, mas depois para se manter com 30% da temporada nas cabeças, na cabeça, no caso da divisão da Conferência Oeste, né? Eu acho que era algo que a gente não imaginava, né, um tempo atrás, né? Ó, vou te falar, hein? A última vez que o Pelicans emendou 5 vitórias seguidas foi em 2018. Eita, nós. Faz um tempinho aí, né? Faz um. Isso aí, pô, 2018 a gente era feliz e não sabia. É verdade. A gente estava próximo de um colapso e não sabia, né? Exatamente. Pô, pra mim, máscara era coisa de enfermeiro. Tá certo. Então, Rafa, fala aí pro pessoal aí, dá um destaque final, fala aí para serem otimistas aí nesses próximos jogos, né? E fala pro pessoal aí como não te encontrar, né? E como também ajudar a gente, né? Dar estrelas, dar indicação, né? Para que a gente chegue a mais ouvintes. Exatamente, Gilson. Bom, vou deixar aqui, eu vou plantar a sementinha do mal aqui agora. Aí, ó, seria muito legal se todos vocês estão ouvindo aí começassem a encher o saco nos Twitter da vida, nos Instagram, nos TikTok, na bagaça toda aí, porque aparentemente o Trey Murphy quer participar do campeonato de 3 e do de enterradas. Eu sou totalmente a favor de encher o saco de todo mundo, criar aí uma encheção de saco aí, para que se fale mais sobre isso mesmo aí. Eu gostaria pra caramba de ver, até porque a gente já viu que ele consegue ser muito bom nos dois mesmo, né? Então, pô, seria bem legal, viu? Falar bem a verdade aí, que se ficasse, a gente fosse relembrando a galera aí semanalmente, vamos dizer assim, ou diariamente, quem sabe, né? Quem tiver mais tempo aí, sobre as dunks do cara, sobre o cara tá matando aí mais de 40% de bola de três. Então, fica aí, né? Sugestão de agenda, de movimento aí, pra gente, quem sabe, aí, né, criar uma barulheira em cima do Trey aí, para que ele consiga participar aí desse All-Star Game no campeonato de três e no campeonato de enterrada. No resto, não Rafa, tem como me encontrar. Tchau! Não tem como me achar, eu tenho WhatsApp. É isso aí, mas no geral. Valeu, pessoal, pela paciência de vocês aí. E se vocês quiserem, comentem aí também o bracket de vocês. Comentem se vocês acham que o Pelicans vai tomar uma sapatada aí nesses próximos jogos, se vai ganhar tudo. O que vocês acham aí? Xinga a gente, manda a sugestão do que a gente falar também. Dá o feedback de vocês aí, que a gente tá sempre querendo um feedback, um apoio de vocês aí, beleza? No mais, brigadão e até a próxima aí. Vai ter mais um aí, provavelmente, talvez a gente vai tentar fazer antes do Natal, né? Vamos ver, né? beleza, cara. Muito obrigado aí, que realmente tudo dê certo, né? Então, pessoal, para finalizar aqui, né, como destaque final, né, só mesmo para seguir aí as páginas pelicanas aí que temos por aí, né? Temos agora um nosso amigo Pelican Sincerão, furando a bolha, né, da NBA Twitter, chegando Chocando, choquei. chocando geral aí, com comentários aí bem, vamos dizer assim, complexos, né? Apimentados. Apimentados, né? Então, assim, a galera aí realmente tá
tá surfando na boa fase pelicana, né? Então vá lá no perfil do Ivan, no Pelicans BR, vá lá no nosso amigo Vitor, né? O Pelicans Squad, vá lá no Pelicanos do Brasil, vá no Pelicans Sincerão, só coloque Pelicans lá que vai aparecer bastante coisa. Vamos aproveitar essa boa fase, né? Que é aproveitar, como diria meus pais aqui, que a alegria de pobre dura pouco. Espero que essa dure pelo resto da temporada, né? Além disso, né? Procurem lá os nossos episódios nos principais agregadores. Deem essa moral aqui pra gente. A gente já tá gravando aqui, passando da 1 da manhã, para vocês verem que como o nosso comprometimento com vocês, né? A gente vai lançar isso aqui muito provavelmente depois do jogo do Suns. A gente já vai saber aí se o Rafa já acertou ou se eu já acertei alguma coisa. E mandem lá suas críticas, sugestões, né? E estamos aí, né, para até o Natal. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.